Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, seja com você, seja com a sua família, seja com seus familiares, com seus amigos, que te acompanhe, que a paz do Senhor te acompanhe por onde quer que você vá, onde quer que você esteja, amanhã, na terça, na quarta, na quinta, seja por uma transmissão online, por uma live, por uma transmissão via Zoom, seja de que modo for, que a paz do Senhor possa perdurar, reinar em seu coração. Vivemos dias em que precisamos, por demais, desfrutar dessa paz. E não são poucas as pessoas que estão em busca de uma paz para os seus corações, de um alívio para a sua vida. E existem algumas possibilidades de, aparentemente, descanso e alívio. Existem pessoas que encontram alívio no consumo de bebidas alcoólicas, no uso de drogas. Eles acabam tentando administrar a tensão por meio destes recursos que, humanamente, as pessoas, em alguns casos, acham ser oportuno, mas na verdade nós sabemos são caminhos de morte. Pode trazer um alívio extremamente momentâneo, mas geram problemas e dificuldades muito maiores. Eu poderia continuar aqui descrevendo de N situações das quais nós precisamos considerar, precisamos pensar, precisamos ponderar, de maneira que a palavra de Deus, a qual nós leremos, dando continuidade ao texto que foi lido hoje pela manhã, vamos falar sobre recomeçar, analisando princípios para recomeços com Jesus, de maneira que nós tenhamos, a partir do Sermão do Monte, ali nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, subsídios para recomeçar. Quero que você me acompanhe na leitura do texto bíblico, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Pela manhã nós vimos a reflexão baseada nos versos de 1 a 8, falando sobre a necessidade, a importância de entendermos que nós podemos recomeçar colocando ou se importando com a dor do outro e também agarrados, a expressão que eu usei, com o Pai no secreto. E dando sequência ao próprio texto, porque as coisas estão conectadas, nós continuamos ali a partir do verso 9. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Eu quero orar mais uma vez. Convido você a fechar os olhos e orar comigo da seguinte forma: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a repetição da oração modelo, palavras como Pai Nosso, venha a nós o teu reino, dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem.
livra-nos da tentação. São, ó Deus, motivos que o Senhor Jesus colocou na oração que Ele ensinou aos seus discípulos naquele momento e que servem, ó Deus, como parâmetro para todos os demais discípulos, homens e mulheres de Deus ao longo da história. Temos nesta oração de Jesus uma referência, um modelo de temas, de assuntos, de abordagens que nós podemos, ó Deus, desenvolver nas nossas orações. Pai, eu peço agora que o Teu Espírito Santo possa trazer aplicação, que esta que me ouvem, possam, ó Deus, ter uma percepção que ainda não tiveram, possam, ó Pai, ter um posicionamento acerca da oração que ainda não tiveram. Pai, aqueles que já ouviram tantas vezes mensagens baseadas nesse texto, aqueles que já repetiram estas frases tantas e tantas, milhares de vezes em alguns casos. Mas, ó Deus, parece que as coisas ainda não mudaram como deveriam ter mudado. Parece, ó Deus, que existe um processo de lentidão nas transformações. E, ó Pai, é bem verdade que quantas e quantas vezes nós somos morosos, somos pesados, somos vagarosos em nos posicionarmos e buscarmos a Deus realmente a mudança que precisa acontecer em nossas vidas. Por isso eu clamo a Deus agora em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito atue em cada casa, em cada lar, em cada ambiente que, ó Deus, se conecta conosco agora pelo YouTube ou pelo Facebook, seja por um celular, seja pela televisão, pelo um tablet ou um computador. Pai, em nome de Jesus, que aonde chegue o som da minha voz neste momento, que, ó Deus, aonde esta palavra foi lida, haja, Deus, acolhida em seus corações. Traz, ó Deus, o ensinamento adequado e propício para o tempo que se chama hoje, de maneira que o amanhã seja transformado pelo que hoje fazemos. Pai, eu peço também e oro a Ti pela Tua igreja, Igreja Batista no bairro Novo Mundo, pela nossa igreja, Pai. Pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo e aquilo que estamos por realizar nos próximos meses, nas próximas semanas, seja algo, ó Pai, extraordinário, seja algo, ó Deus, tremendo, algo relevante, ó Deus, para alcançar aqueles que estão perdidos. Porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que não venhamos, ó Deus, a gastar tempo e energia com aquilo que não produz fruto, com aquilo, ó Deus, que não está interessado em verdadeiramente, ó Deus, acessar uma transformação. Mas que possamos, ó Deus, ter a sabedoria e o discernimento para trabalhar e levar aqueles e aquelas, ó Pai, que precisam ser alcançados pela Tua graça, pelo poder transformador do Evangelho. Nós oramos e a Ti rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Os ensinamentos que temos trazido nas últimas semanas, com exceção do último domingo, no qual nós tivemos a presença do pastor Nivaldo Nassif, e que já tem a agenda marcada conosco dia 30 de junho. Dia 30 de junho o pastor Nivaldo Nassif está chegando no Brasil, ele chega no aeroporto pela manhã e estará em Curitiba na parte da tarde. Então eu já fechei a agenda com ele para o dia 30 à noite. Ele estará pregando aqui na nossa igreja no dia 30 de maio, acho que eu falei junho, dia 30 de maio, ele estará conosco aqui, ministrando a palavra de Deus. E então nós fizemos esta breve interrupção, graças a Deus, de modo muito oportuno, aproveitando a presença do pastor Nivaldo conosco aqui. Mas, meus queridos, eu quero chamar a sua atenção, a você, meu irmão, minha irmã, principalmente a você que já acompanhou, que já leu, que já estudou o Sermão da Montanha, possivelmente dezenas de vezes durante a sua vida. Mas agora eu te pergunto o seguinte: quanto do Sermão da Montanha você vive? Quanto, meus irmãos, servos, homens e mulheres que estão aqui trabalhando,
Vocês estão vivendo do Sermão da Montanha. Quanto eu, Antônio Cuco, estou vivendo do Sermão da Montanha. Porque, meus queridos, se nós vivemos o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, as nossas vidas vão de fato exalar o bom perfume de Jesus. Porque não há como continuar vivendo ou permitindo práticas pecaminosas, abomináveis diante de Deus, porque fazem mal aos relacionamentos, ao ser humano, às nossas relações, quando nós não vivemos os valores que estão explícitos naquilo que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Trago aqui rapidamente alguns exemplos. Hoje pela manhã eu destaquei as bem-aventuranças. Agora eu faço destaque, por exemplo, as palavras de afirmações negativas que Jesus faz. Ali no verso 2 ele diz assim, do capítulo 6, não façam como os hipócritas. Verso 5 ele vai dizer, não sejam como os hipócritas. Ele vai repetindo esta frase, verso 16, não façam como os hipócritas. Ele vai dizer várias afirmativas negativas. Não pratiquem boas ações em público para serem admirados pelos outros. Não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. E isso aqui é importante porque tem relação direta com a oração do versículo 9 que Jesus ensina. Seria extremamente contraditório e algo totalmente sem nexo Jesus dizer no versículo 7, não repitam frases vazias, e depois ele dizer, repitam a oração modelo, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Mas ele vai dizer também no verso 8, não sejam como eles, porque o Pai sabe o que vocês precisam. Ele vai dizer no verso 19, não ajuntem tesouros aqui na terra. Verso 24, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não se preocupem com a vida diária. Não se preocupem com o amanhã. Capítulo 7, verso 1, não julguem para não serem julgados. Versículo 6, não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos. Percebem como Jesus, ele didaticamente está dizendo para nós o que nós não devemos fazer. Porém, nós acabamos muitas vezes fazendo exatamente o que Jesus disse para nós não fazermos. Acabamos ajudando as pessoas e utilizando disto como plataforma. Essa é uma das piores coisas que nós temos em nossa cultura. É nos vangloriarmos do bem que fizemos para nos autovalorizarmos ou para trazermos benefício a nós mesmos. Queremos ajudar as pessoas porque nós queremos nos sentir bem conosco, nos sentir bem com a gente mesmo. Ou então adotarmos um procedimento de aparente santidade para que as pessoas nos admirem e nos achem então homens e mulheres de Deus, cheios de fé, valorosos e firmes na rocha. Não nos enganemos, meus queridos, o livro de Eclesiastes vai dizer que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Precisamos voltar os nossos olhares para Jesus para podermos recomeçar de modo correto e adequado. O ano de 2021 tem sido um ano de plataforma de recomeços. Recomeços nos lares, no trabalho, na vida pessoal, nos estudos, em relacionamentos entre pais e filhos, em relacionamentos conjugais. Mas nem todos estão aproveitando a oportunidade que Deus está dando para recomeçar. Mas pastor, como é que eu vou conseguir recomeçar se eu perdi tudo que eu tinha? Como é que eu vou conseguir recomeçar se eu perdi os bens que eu tinha, se eu perdi o emprego? Mais grave ainda, se eu perdi aqueles que amava. Justamente porque muitas são as perdas no ano de 2021, nós temos a oportunidade de recomeçar. E diria o seguinte, nós temos a necessidade de recomeçar. Porque quem lida com luto, quem lida com perdas materiais, quem lida com perdas significativas na sua vida,
se ele não recomeçar a partir, se for o caso, até das cinzas, ele não conseguirá encontrar prazer novamente, alegria novamente, e talvez seja essa a sensação sua, que talvez não seja mais possível eu ser feliz. Talvez não seja mais possível eu alcançar realizações na minha vida. Isto é uma compreensão, é um pensamento que pode iludir a sua mente e você ficar cabisbaixo o tempo todo. Mas Deus deseja que você levante a sua cabeça e que você recomece. Por isso estamos falando de recomeços. E não há nada melhor do que recomeçarmos usando os princípios de Jesus. Então eu quero destacar aqui, de modo muito objetivo, 2 princípios que são decisivos para o recomeço em qualquer que seja o tempo, a cronologia, a intensidade e os processos ou circunstâncias que você esteja passando. São 2 fatores determinantes para você recomeçar e recomeçar bem. Recomeçar bem a sua carreira profissional. Quem sabe, inclusive, em um novo rumo, em um novo, se expondo a novas oportunidades. É bem verdade que vários segmentos estão padecendo por causa da pandemia, mas existem outros segmentos crescendo. Bicicletaria está crescendo muito. As pessoas estão comprando muitas peças, bikes de todos os tipos. Quem tinha está comprando uma nova. Existem segmentos que estão avançando, que estão crescendo. Ramo de tecnologia, venda de celular, venda de câmera. Os irmãos lembram quando nós estivemos comprando essas 3 câmeras aqui, o trabalho que tivemos porque não tínhamos onde comprar a câmera. Então existem muitos processos e segmentos que estão avançando bastante. Por isso, meus queridos, eu desafio você que nos acompanha e que esteja desempregado, desempregada. Se lance a novos desafios. Busque em Deus discernimento para entender, tatear, identificar qual é o direcionamento que Deus quer trazer para a sua vida. É interessante que nós poderíamos citar vários exemplos, mas não é o foco agora, por isso não vou gastar tempo com isso, de grandes empresas, de produtos extraordinários que surgiram por causa de crises, no meio de guerras. De maneira que eu quero voltar a sua atenção agora não para coisas, digamos assim, novas que você não saiba, mas coisas que possivelmente você saiba, mas ainda não acessou, não desfruta de tudo que Jesus tem reservado. E eu acredito que nós temos muito para explorar nesse sentido. Eu creio, meus queridos, que quando falamos de oração e de jejum, nós ainda temos muita coisa a aprender. Nós ainda temos muita coisa a acessar. Mesmo nas palavras que Jesus coloca para nós. E eu quero destacar para vocês aqui alguns temas presentes na oração modelo. Como eu já disse, a oração modelo é uma referência, é um referencial. E nós temos ali na oração modelo pelo menos 5 temas que eu quero chamar a sua atenção. Paternidade, santidade, perdão, provisão e livramento. Está ali. Paternidade, santidade, provisão, perdão e livramento. É interessante nós observarmos que Jesus, quando colocou para nós aqui o Sermão da Montanha, ele elencou, dentre alguns temas que são cruciais para recomeçarmos. Então eu quero, numa primeira afirmação, dizer o seguinte: para você recomeçar, você precisa orar como Jesus ensinou. Você tem que orar como Jesus ensinou. Não é orar como a religião te ensinou.
É orar como Jesus ensinou. Portanto, depois de ele trazer aqui alguns ensinamentos específicos sobre a prática, por exemplo, de suprir, de socorrer os necessitados em suas necessidades, né, os necessitados em suas angústias. Ele vai falar sobre o aspecto da oração, que deve ser uma oração voltada para o seu relacionamento com Deus, e não para enaltecer você perante as outras pessoas. A oração, ela é necessária para o teu relacionamento com o Pai. E aí ele vai dizer, portanto, à luz de tudo que eu disse, orem da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus. Santidade, paternidade, provisão, perdão e livramento. Em tempos de pandemia, nada melhor do que sabermos que nós podemos contar com a paternidade de Deus. A paternidade infalível. Deus como um Pai infalível, que entra na vida dos seus filhos para lhes dar segurança. Uma das coisas que os filhos esperam da figura dos pais é segurança. Eles precisam ter um ambiente dentro de casa seguro. Esta segurança que a paternidade, que a maternidade, agora eu estou me referindo aqui ao conjunto daquilo que pai e mãe oferecem ao filho. A paternidade que vem de Deus é uma paternidade que ela compreende tanto a paternidade humana quanto a maternidade humana. Imagine a perfeição do que é paternidade e maternidade reunidos no cuidado que Deus tem para conosco. Um cuidado de uma mãe, o cuidado de um pai. Os filhos, seus filhos, você, minha irmã, você, meu irmão, quero chamá-lo agora a esta reflexão. Seus filhos precisam encontrar em vocês como pais segurança. Um ambiente que quando ele olha para o mundo, quando ele passa por problemas na escola, ele passa por dificuldades com os amigos, ele pode voltar para casa e saber, puxa, aqui eu estou seguro. Os meus pais me transmitem segurança. Nós precisamos levar os nossos filhos a desfrutar de paz. Segurança tem a ver com paz. O nosso lar tem que ser um lar onde existe paz. Você pai, você mãe, mais do que colocar feijão e arroz e pagar a mensalidade da escola, ou comprar o uniforme, você precisa dar segurança afetiva para os seus filhos. Filhos que desfrutam de pais saudáveis, de uma harmonia familiar saudável, eles se tornarão adultos saudáveis. Se tornarão homens e mulheres que farão o possível para reproduzir o que receberam em casa dos seus pais. A menina desejará casar com um rapaz que seja parecido com seu pai. O menino desejará casar com uma mulher que seja parecida com a sua mãe. Que coisa especial Deus nos deu dentro do ambiente familiar. Contudo, meus queridos, talvez o que eu estou dizendo seja utópico para muitos de nós. É algo tão distante, não querendo citar o Xereque, mas é tão distante. É como aquele reino tão distante. Essa é uma situação tão distante para adolescentes, jovens e adultos que parece ser mentira, mas é verdade. E nós percebemos, nós acompanhamos, é nítido, meus queridos, quando você pode observar que esse ambiente familiar, ele é saudável. Não estou dizendo que ele é perfeito, mas ele é saudável, porque tem uma diferença. Esse aspecto que pai e mãe devem oferecer
é algo que nós recebemos da parte de Deus. Então, quando Jesus fala assim, Pai nosso que estás nos céus, você que é filho, você que é filha, você, meu querido, minha querida, que está me acompanhando nesse momento, eu quero dizer para você que não importa quão difícil a pandemia tenha tornado a sua vida, desfrute do aconchego do Pai. Desfrute da bênção de ser um filho, uma filha amada por Deus. Jesus nos ensina a respeito da santidade. Santificado seja o teu nome. E obviamente que isso está vinculado à declaração, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, que o padrão de Deus se estabeleça na nossa vida, assim como ele se estabelece na realidade espiritual. Que nós possamos viver uma vida de santificação, onde santidade eu entendo que é a separação de tudo que é mal. Sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. Sede, pois, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial que está nos céus. Disse Jesus no Evangelho de Mateus 5,48. Sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Então nós devemos buscar uma vida de santidade. O marido que busca uma vida de santidade, ele vai gerar santificação para a esposa e santificação para os filhos. A esposa que busca uma vida de santidade, ela vai gerar santidade no marido e vai gerar santidade nos filhos. Quando o Provérbios nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, o destrói. Nós precisamos entender, queridos, que o elemento protagonista do versículo não é a mulher. Quando nós lemos o versículo dizendo, a mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, o destrói, o protagonismo do texto está na sabedoria. Tire a palavra mulher do texto e leia o texto. A sabedoria edifica a casa, a insensatez destrói. Percebe? O cerne do texto bíblico é a sabedoria. De maneira que o marido sábio, a mulher sábia, o homem sábio, o jovem sábio, a moça que busca sabedoria, edificará a sua vida, construirá. Mas aquela que se tornar insensato, que for insensato, insensata, destruirá. Então, santidade tem a ver com construção de moral, de ética, de elementos que determinam quem somos e o que nós fazemos. Nós precisamos ter valores, porque sem valores nós perdemos a noção do que é certo e errado. Na oração modelo, Jesus ele destaca a paternidade, a santidade, mas ele também fala de provisão. Provisão que todos nós precisamos e também nesse tempo. E provisão essa que nós devemos buscar a Deus todos os dias. Por isso nós oramos todos os dias diante do alimento, devemos orar, agradecendo pela provisão que Deus nos deu e pedindo que o Senhor abençoe para que não venha faltar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que Jesus não falou assim, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de amanhã nos dá amanhã. O pão nosso daqui 3 meses nos dá daqui 3 meses. Porque a oração tem que ser feita todos os dias. Portanto, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pastor, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Você comeu hoje? Agradeça pelo que você comeu hoje. Basta cada dia seu próprio mal. Não estou incentivando ninguém à preguiça ou à irresponsabilidade. Assim como também eu não estimulo ninguém a viver na ansiedade de como será amanhã. E como será se eu não for vacinado nos próximos dias? E como será? A vacina vai chegar, não vai chegar? Quando é que acaba? Quando que a pandemia vai acabar? Nosso foco, meus irmãos, não tem que ser
quando é que a pandemia vai acabar, mas como eu vou viver em qualquer dia, com pandemia ou sem pandemia. Esqueça que nós estamos em pandemia, esqueça. Tente fazer esse exercício. Tente pegar estes dias, vamos tentar estabelecer aqui um quadro cronológico. 15 de março, se não me engano, do ano passado, que foi o marco no Brasil. Então, você anula 15 de março até o dia de hoje, esquece tudo que aconteceu nesse período. Antes disso, estava tudo bem, estava tudo ok, não tinha problema nenhum, estava todo mundo com dinheiro sobrando, estava todo mundo esbanjando saúde, não tinha nenhum casal se separando, não tinha problemas, não tínhamos dificuldades, havia uma paz política no Brasil, coisa linda. Nossa, como eu quero voltar ao Brasil do dia 14 de março de 2020. Sejamos sinceros, queridos. Mudou realmente muita coisa? A impressão que eu tenho, meus queridos, é que não importa o que se faça, sempre vai ser uma eterna luta, uma eterna batalha, uma eterna dificuldade. Me chamou muito a atenção um texto que eu utilizei essa semana, lá no livro de Jó, no capítulo 7. Jó, capítulo 7, verso 1, ele diz assim: acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio, fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama eu penso, quando chegará o amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Esta foi a descrição de um homem que viveu a sua pandemia, que viveu a sua crise, que viveu a sua luta, que viveu as suas perdas, e que muito provavelmente nenhum de nós jamais chegará, e espero em Deus, jamais precisemos passar pelo que já passou. A vida é uma luta, sim. A pandemia vai passar, a luta não vai terminar. Vai terminar esse tipo de luta, mas virão outras. E aí vai ficar tudo bem, ano que vem vai ter eleições e o Brasil agora vai dar tudo certo. Quem quiser, sonhe com isso. Não estou dizendo que nós não devemos sonhar com um Brasil melhor ou com dias melhores. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter, meus queridos, determinação, disposição. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não se entregue, não se deixe abater pelas lutas, pelas dificuldades, pelos sofrimentos. Encare a vida, erga a sua cabeça, levante-se. Nada de ficar de cabeça baixa, reclamando, murmurando. Levante-se em nome de Jesus. Ore ao Senhor, peça a Deus, desfrute a paternidade, peça por santidade, agradeça pela provisão do dia, aplique na sua vida o perdão que vem da parte de Deus. Perdão esse que no texto bíblico é tratado em dois momentos diferentes. Ele diz ali no versículo 12, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E lá no verso 14 ele vai dizer, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Isso aqui é muito importante, sério e decisivo para que possamos recomeçar. É impossível recomeçar um casamento sem o perdão. É impossível começar, meus irmãos, qualquer relacionamento ou recomeçar qualquer relacionamento se nós não estivermos dispostos a perdoar. Porque sem perdão não tem recomeços.
Sem perdão não há recomeços. Sem perdão, a esposa não perdoará a traição do marido. Sem perdão, o marido não perdoará a traição da esposa. O perdão restabelece, restarta as oportunidades. O perdão é decisivo. Inclusive, Jesus ele coloca aqui como uma condicional. Se você não perdoar, você também não será perdoado. E é por isso, queridos, que nós lidamos com tantas pessoas doentes, casamentos doentes, porque as pessoas, por causa do seu orgulho, por causa da sua incapacidade de perdoar, continuam alimentando tristezas, sofrimentos, decepções, angústias, processos de dores estabelecidos em relacionamentos anteriores, os quais não foram alvo do perdão da pessoa envolvida ou também das pessoas que lhe causaram mal. Então, o perdão ele é algo indispensável para recomeçarmos. E é por isso que Jesus colocou esse tema dentro da oração modelo. Lembremos que a oração modelo deve ser utilizada por nós. Os temas, os elementos, esses temas que nós estamos tratando aqui, paternidade, provisão, perdão, e vamos fechar agora com o livramento, são assuntos que nós devemos orar a Deus quantas vezes por semana? 7 vezes por semana. Uma vez por dia. Ou muitas vezes por dia, dependendo da necessidade. Mas pelo menos uma vez por dia, nós precisamos orar pedindo a Deus, perdoa os meus pecados. Assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Percebe como Jesus ele é esperto, gente? Me permita usar essa expressão. Jesus foi muito, muito sábio. É Jesus, né? Jesus ele coloca para você, queridão, queridona, que já disse para mim, pastor Antônio, pastor, esse negócio de perdão não é comigo. É com você sim. É principalmente com você. É comigo, é com todos nós. Não tem como recomeçar sem perdoar. Não tem como recomeçar com Deus se nós pecamos. O que a Bíblia vai dizer? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o que implica na confissão? Deus, me perdoe porque eu menti. Me perdoe porque eu acumulei raiva no meu coração contra aquele, contra aquela pessoa. Senhor, perdoe-me porque eu cometi pecados, falhas. Perdoe-me porque eu não resisti à tentação e acabei consumindo pornografia, me cedi ao vício do álcool, ou seja o que for. Nós temos que confessar para Deus e confessar também uns para os outros no processo de tratamento. Eu preciso buscar isso intensamente e incessantemente. Para fechar aqui esse ponto, queridos, Jesus está dizendo para nós que nós devemos, todos os dias, orarmos com a perspectiva de que estamos falando com o nosso Pai, buscarmos santidade, pedimos a Deus provisão, perdão e livramento. E livra-nos do mal. Versículo de número 13. Livra-nos do mal. A palavra grega, o conceito bíblico aqui, não é o mal natural. Não é assim, Senhor, livra-me da tempestade, livra-me da fome, da peste, da pandemia. Ainda que nós tenhamos que pedir a Deus por estas coisas. Mas quando Jesus diz assim, livra-nos do mal, Ele está dizendo, livra-nos do maligno. E o que está contido no maligno? As hostes malignas, satânicas, demoníacas, diabólicas. Livra-nos
do mal. Livra-nos de Satanás e seus demônios. Livra-nos dos ataques, das tentações. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então estamos entendendo e compreendendo que nós precisamos de livramento. Livramento das tentações que o mal coloca nas nossas vidas. Do mal que se estabelece para tentar nos derrubar. Precisamos pedir a Deus livramento todos os dias por estas coisas. Em segundo lugar, queridos, para que possamos recomeçar, nós precisamos orar como Jesus ensinou, mas também precisamos jejuar como Jesus ensinou. Jejuando como Jesus ensinou. Capítulo de número 6, versos 16 até o verso 18. Durante muito tempo eu não pratiquei o jejum. Durante alguns anos da minha vida eu trabalhei uma interpretação que trabalha o seguinte conceito, que o jejum era uma prática judaica, então não se aplica à igreja, ela se aplicava aos judeus e não se aplica aos gentios convertidos. E essa é uma defesa que muitos ainda o fazem, que o jejum ele está vinculado ao Antigo Testamento, assim como a prática do sábado, a guarda do sábado, assim como outras leis cerimoniais do Antigo Testamento. E eu acabei administrando isso, mas sempre fiquei muito incomodado, porque eu li a oração de Jesus, oração modelo, e eu continuava lendo, e Jesus ele não está separando por temas de maior ou menor importância o Sermão da Montanha. Jesus não está fazendo uma classificação. Esse tema todo mundo tem que obedecer porque é muito importante. Esse outro aqui é secundário, você faz se você quiser. Com base no que eu estou dizendo agora, voltemos ao versículo 1 do capítulo 6. Quando Jesus fala de socorrer os necessitados, é uma opção? Não. Olha que Jesus ele está dizendo assim, ele fala de uma maneira que aquele assunto, aquele tema, é algo que não precisa convencer as pessoas que precisa fazer. Percebe? Jesus está dizendo, olha, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público. Jesus está dizendo assim, você cristão, você que crê em mim, você agora precisa fazer boas ações. Ele está dizendo, tenham cuidado, porque quando vocês forem fazer boas ações, tomem cuidado com a motivação do que você está fazendo. E não faça isso para que as pessoas achem que você é importante. Quando ele fala da oração, ele diz assim, quando vocês forem orar, orem desse jeito. Ele está admitindo que ele está falando com pessoas que sabiam que doar aos necessitados, orar no secreto, orar da forma como ele vai ensinar, jejuar, não ajuntar tesouros na terra, não se preocupar com as preocupações dessa vida de modo exagerado, né, com as lutas dessa vida, são coisas que todos nós devemos viver. Então, voltando agora ao aspecto do jejum. O jejum, meus irmãos, não foi abolido por Jesus. A prática do jejum, ela está presente no Velho Testamento e está presente no Novo Testamento. Nós encontramos os discípulos, os judeus jejuando, e nós vamos encontrar também os discípulos gregos jejuando. Nós encontramos a igreja primitiva jejuando. Nós encontramos a igreja primitiva jejuando de forma coletiva. Aquilo que nós hoje também fazemos e faremos novamente, e eu vou daqui a pouco falar sobre isso, porque nós precisamos, irmãos, dessa disciplina cristã para a nossa edificação espiritual. Jesus, ele não se preocupa em convencer as pessoas que precisam jejuar. Ele está dizendo no verso 16, quando jejuarem.
Ele não está dando opção. Quando jejuarem. Ele só vai dizer agora como deve ser o jejum, quando você o praticar. Então, quando jejuarem, nós temos aqui alguns temas também que eu trago para a nossa reflexão. Nós precisamos considerar, em primeiro lugar, a motivação do jejum. Por que estou jejuando? Por que desejo jejuar? O que me levará à prática do jejum? Ora, isso também está vinculado aos elementos que nos levam a orar. Por que eu oro? Porque eu preciso de Deus. Por que eu jejuo? Porque eu preciso de Deus. Por que eu oro? Porque eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. Por que eu vou jejuar? Porque eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida. A motivação não pode ser também a mesma que ele já ponderou nos elementos anteriores, dizendo: não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé para que as pessoas os admirem. Então, quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Então, temos que tomar cuidado aqui com as vaidades. Vaidade não diz respeito apenas à aparência que queremos ter com relação às pessoas nos acharem belos, belas. Vaidade é o desejo de ser reconhecido como alguém que se destaca perante os outros. Guardou? Alguém vai escrever aquela frase lá e botar meu nome embaixo? Isso é vaidade. Entendeu? Pastor Daniel, bota uma foto minha lá, esse texto do lado, e eu fazendo aquela cara assim de pastorzão do fogo. E a gente gosta. Gosta ou não gosta, gente? Ah, tá lá o Levisão, com aquele cabelão, para lá e para cá, e canta, e louva. Eu falo que a gente tem liberdade, né? Amados, o que é vaidade? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador. Quantos de nós, meus irmãos, não lidamos todos os dias com as nossas vaidades pessoais? Queremos ser reconhecidos pelo que fazemos, pelo que falamos, pelo que vestimos. Queremos nos destacar, queremos ser mais importantes. Queremos que nossa foto esteja no quadro do funcionário do mês. E ainda que existam algumas razões para esse tipo de prática, nós vivemos uma cultura da competição, onde o tempo todo eu estou competindo. Tem mulheres que sofrem quando o marido faz sucesso em alguma coisa, ele é bem sucedido. A mulher se sente menor. Mas quando o casamento está legal, essa esposa vai entender que o sucesso do marido é o quê? Sucesso deles, da equipe. É algo que nós construímos juntos. E vice-versa. Competição entre irmãos, ver quem que tira a nota maior. E aí, muitos pais, de modo insensato, acabam fortalecendo ainda mais esse tipo de competição. Queridos, nós não podemos trabalhar na lógica do mundo, nós temos que seguir a lógica do reino. E a lógica do reino diz que vaidade é algo nocivo, porque ela coloca os seres humanos uns contra os outros. Ela coloca os seres humanos em castas diferentes. Às vezes nós recriminamos e fazemos comentários depreciativos ao sistema de castas da Índia. Mas, de fato, nós somos muito diferentes? Será que realmente nós também não criamos castas na nossa sociedade? Temos que ter coragem para refletir e pensar, meus irmãos, que no reino de Deus,
nós não temos competição. Não deve acontecer competição no reino de Deus. Nós somos um, estamos juntos. Então o sucesso daquela igreja, aquele pastor bem-sucedido, meus queridos, é bênção para o reino de Deus. A igreja vizinha cresceu, glória a Deus, porque mais pessoas se converteram, estão lá louvando a Deus e foram tiradas do inferno. É assim que a gente realmente faz? Ou ficamos preocupados em ver quem é melhor do que outro? E eu poderia continuar falando, mas jejum, meus irmãos, ele tem a ver com motivação, ele tem a ver com desconstruir as nossas vaidades. O jejum nos leva a fazer algumas reflexões, porque o nosso corpo ele tem necessidades físicas, que naquele momento eu estou dizendo para o meu corpo, eu não vou fazer o que você quer. Não é você que manda. Não é a carne, não é o corpo que manda. A mente domina a carne. O espírito domina a mente domina os desejos da carne. Por isso o jejum é tão importante. Porque ele nos ajuda, meus irmãos, a fortalecer o nosso espírito e nos colocar diante de Deus com um propósito alinhado. E dentro do propósito que nós temos que ter com o jejum, o principal é a nossa entrega e consagração a Deus, que nos levarão a uma total reverência em adoração e santificação. Então, por isso que o jejum e a oração, elas estão interligadas. E por que também não dizer a leitura da palavra? Elas estão conectadas. Nós temos esses temas importantes vinculados à prática do jejum. E eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a continuarmos buscando ao Senhor. E eu tenho dito da necessidade de nós orarmos por todos, né? Orarmos por muitos motivos. Nós poderíamos orar, podíamos fazer movimentos de oração, para que Deus esteja abençoando quem está desempregado, para que Deus cure os que estão enfermos pela Covid, os que estão enfermos pelo câncer, os que estão sucumbindo diante de outras enfermidades. Mas, meus queridos, eu gostaria de convocar a igreja para 31 dias de jejum e oração. Do dia 1º de maio ao dia 31 de maio. Ou seja, daqui a poucos dias, eu quero desafiar a igreja, para estarmos orando pelas famílias, estarmos jejuando em favor das famílias, dos casamentos. Eu quero falar com você agora, homem, pai, marido. Você será o responsável, primeiro, de trazer a sua família para orar com eles. Eu quero desafiar você para tirar alguns minutos, não precisam ser muitos, você bem tranquilo nisso, mas eu quero desafiar você a tirar alguns minutos para orar com a sua família, com seu filho, com sua filha, com sua esposa e todos juntos. Não precisa ser no mesmo horário todo dia, mas durante esses 31 dias, você estar orando pela sua família. Você, esposa, estar convocando seus filhos e o seu marido. Pastor, lá em casa, infelizmente, meu marido não é crente. Pastor, infelizmente, lá em casa, meu marido é crente, mas parece que não é. Então você também, minha irmã, vai assumir essa posição e ele vai sentir vergonha dele não ter feito isso, porque devia ele fazer isso. Então eu quero convocar a família IBNM, irmãos, para nós orarmos e jejuarmos pelas famílias. Orarmos e jejuarmos pelos casamentos, orarmos e jejuarmos pelas crianças, pelos filhos, pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens. Orarmos, meus irmãos, pelos idosos. Orarmos pelas nossas famílias. Mas eu quero dar uma ênfase principal ao aspecto da família nuclear. Porque a família nuclear, meus irmãos, o nome já, infelizmente, favorece, está explodindo.
nós precisamos, com muita seriedade, pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha família e abençoe. Pastor, eu não tenho muita experiência com isso, eu não sei muito o que fazer, eu fico meio sem jeito. Não tem que inventar moda, simplesmente chama e ora. E se você tem dificuldade de orar, você vai usar algumas frases que são simples, mas verdadeiras. Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a ser um melhor marido, um melhor pai. Tem misericórdia da minha família, abençoe minha família, livra do mal. Usa a oração modelo, usa a oração modelo. Você não precisa repetir essa oração todos os dias, dos 31 dias de maio. Mas use o conteúdo que está nela. Pai nosso que estás no céu, Senhor, eu quero te agradecer pela paternidade. Eu quero declarar que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor reina, que o reino de Deus reine na minha casa. Tire alguns minutos daquele tempo que vocês gastam com televisão ou dispersos cada um num cômodo da casa. E durante alguns minutos orem pedindo a Deus misericórdia, para que Deus tenha misericórdia dos nossos lares, para que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Porque não está fácil, irmãos, não está fácil. Quero convocar meus irmãos à igreja para orarmos por um movimento que em breve nós vamos trazer mais detalhes, mas nós vamos lançar em breve um movimento chamado Casas de Paz. Nós vamos abrir casas de paz. A casa onde hoje não há paz, ela se tornará uma casa de paz. Isso faz parte desses 31 dias de jejum e oração. Nós temos alguns dias ainda para explicar tudo como vai funcionar. Fique tranquilo, nós não queremos trazer nenhum fardo a ninguém, mas nós precisamos levar muito a sério o desejo de recomeçarmos a partir do que Jesus nos ensinou, orando como Jesus nos ensinou, jejuando como Jesus nos ensinou. Amém? Que o Senhor nos dê graça, que Ele nos abençoe e que nós possamos viver os princípios para recomeçar com Jesus no Sermão do Monte. O jejum e a oração são disciplinas espirituais que você e eu não podemos negligenciar. Hoje nós falamos sobre o jejum particular. O jejum particular é uma decisão, é um voto que você faz com Deus. E você precisará criar alguns combinados com a sua família. Então, quando você estiver jejuando, a tua família já vai saber que aquele dia você não vai almoçar junto, ou você não vai jantar junto, ou você, inclusive, vai estar junto à mesa, mas não vai tomar a refeição. Mais ainda, vamos desafiar as famílias a escolherem uma refeição para naquela refeição não tomarem a refeição, mas estarem juntos orando. Quem sabe o café da manhã, quem sabe o almoço, o lanche da tarde, o lanche da noite, aí cada um de acordo com as suas possibilidades. Mas eu quero desafiar a todos nós, você que nos acompanha hoje, você está recomeçando, você está começando a sua vida com Jesus. Comece do jeito certo. Comece orando como Jesus ensinou. Comece jejuando como Jesus ensinou. Não por obrigação, não por religiosidade, mas por desejo de querer aprender mais com Ele, de viver na dependência dEle e pelas suas misericórdias sermos alcançados. Quero convidar você a cantar conosco esta canção e você fazer uma oração de entrega da sua vida a Jesus, entregando a sua vida, entregando o seu lar para que Jesus possa reinar. Nós vamos fazer esta oração logo após cantarmos a canção.
deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Que o céu possa descer, Senhor. Que a nossa casa seja um pedaço do céu, Pai. Onde reina a paz, onde reina o amor, onde o perdão é vivenciado, é experimentado. Em nome de Jesus, ó Deus, nesta hora, eu suplico a Deus pelos lares, pelos relacionamentos, pelos adolescentes, pelas crianças. Quantos, ó Pai, ainda enclausurados dentro de casa, desejosos, ó Deus, para voltar às aulas. Aqueles, ó Deus, que ainda não puderam retornar. Ainda estamos, ó Deus, no meio dessa pandemia, ainda estamos em processos que estão sendo construídos, os quais, ó Deus, tentam trazer a normalidade, uma certa normalidade à vida, mas ainda tudo é muito difícil, muito complicado. Mas será mais fácil se nós orarmos como Jesus nos ensinou, se nós jejuarmos como Jesus nos ensinou. Por isso ó Deus, nessa hora eu peço que haja um posicionamento por parte deste meu irmão, desta minha irmã, para que possamos orar como Jesus nos ensinou, para que possamos, ó Deus, praticar o jejum na vida privada, particular, na forma como Jesus nos ensinou, e nós possamos, ó Pai, começar a perceber uma diferença nos nossos relacionamentos, nos processos, na dinâmica dos cultos, o fluir da Tua graça, o fluir do Teu Espírito Santo em nosso meio, sendo cada vez mais envolvente, presente, marcante, tanto nos cultos, ó Pai, coletivos, quanto nas reuniões das células. Pai, em nome de Jesus,
Sopra, Deus, sobre as nossas células um tempo de avivamento, de quebrantamento, de cura, de salvação. Pai querido, que nós possamos ir fazer aquilo pelo que o Senhor nos chamou. O Senhor veio para buscar e salvar o que estava perdido. Pai querido, que nós possamos ir atrás da ovelha perdida. Pai querido, quantas e quantas vezes nós estamos apenas dentre as 99, apenas com as 99, mas o Senhor deseja que a gente vá buscar a ovelha perdida, e a ovelha perdida não é necessariamente aquele crente que se desviou, mas é, ó Deus, aquele homem, aquela mulher que ainda não faz parte do aprisco, que se perdeu, ó Deus, por causa do pecado, nasceu em pecado e que precisa ser agora, ó Deus, inserido no rebanho. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos voltar os nossos olhares para aqueles, ó Deus, que estão aprisionados nas garras do mal, que estão, ó Deus, subjugados pelas trevas, mas que, ó Pai, quando nós pisarmos a planta do nosso pé, ó Deus, ali chegará a paz, ali, ó Deus, chegará a luz, não por causa do que nós somos, ó Deus, humanamente, mas por causa do que nós somos em Cristo Jesus, a luz do mundo, porque nós chegaremos na autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus de Nazaré. Ó Pai, nós rogamos, ó Pai, a Tua graça e o Teu favor, e agora eu peço por aquele que me ouve, aquela que me ouve, você que ainda está vivendo de um modo perdido, sem noção, em sofrimento, angústias dominam o teu coração, ore comigo agora dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do perdão do Senhor. Purifica minha vida, lava-me com o sangue que o Senhor derramou na cruz. Nesta hora eu confesso e o recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Faz morada e conduza a minha história a partir de agora como uma nova história. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.